Muito boa noite, queridos e queridas, amados ouvintes da sua Rádio Lagar FM. Estamos iniciando mais um programa Fazer o Bem Faz Bem. Inicialmente vamos estar lendo o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos nesse instante. Querido Deus e soberano Pai, te rendemos graça por mais este dia, Senhor, até aqui vivido, que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse momento que temos aqui, ó Deus, de conhecer mais de Ti, ouvir mais um pouco da Tua palavra, Senhor, entender melhor o Teu plano maravilhoso para nossas vidas. Que Tu estejas abençoando cada lar, ó Deus, onde este sistema de comunicação alcança, ó Deus, e todos os quantos estão ligados nesse momento, ouvindo este programa. Que Tu possa levar paz, amor, compaixão, Senhor, a cada lar. Que haja esperança, Senhor, nos corações. É o que Te louvamos, Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Vamos ouvir uma canção. Neste momento, vamos louvar a Deus com um hino. Amém? Quer abrir enquanto procura? Amém. Enquanto estamos aguardando a canção, já posso adiantar com os queridos que estão sintonizados conosco nessa noite, que hoje vamos falar um pouco, meditar um pouco sobre as duas lágrimas de Cristo, né? Um tema interessante. Vamos falar de dois grandes momentos em que Jesus chorou, né? Ele demonstra a sua humanidade naquilo que está muito próximo de nossas vidas, né? Que é um momento de grande angústia, de grande dor, que nos leva muitas vezes ao choro, ao pranto, né? E vamos meditar sobre aquele momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, e depois, no segundo momento, quando ele, por ocasião da morte de Lázaro. Então, nesses dois momentos, Jesus demonstra, né, grande humanidade com esse sentimento, né, com essa atitude, né, de chegar ao ponto de chorar, né? Não sei o que você está passando, não sei se você, neste momento da sua vida, está mais chorando do que alegre, né? Mas vamos entender e tirar lições para a nossa vida desses dois momentos, dois grandes momentos da vida de Jesus. Amém? Vamos ouvir agora uma canção em nome de Jesus. Eu vou dar um pulinho no banheiro rapidinho. Pode ir.
Amém. Voltando aqui, depois dessa linda canção, retornando com a palavra de Deus. E como prometido, vamos falar um pouco hoje sobre as duas lágrimas de Cristo, né? Dois momentos em que Jesus chorou, né? Vou fazer uma pergunta assim simples, né, para você, mas pense um pouco sobre ela, né? Você já chorou? É até um pouco ridículo, né, essa pergunta. Claro que todos nós choramos um dia, mas quais foram aqueles momentos em que você realmente chorou amargamente? Que você verdadeiramente se viu sem saída em algum momento da sua vida, né? É sobre esse tipo de choro que vamos falar nessa noite. Aquele momento em que você se vê totalmente sozinho, muitas vezes perdido ou perdida, né? Sem esperança. E Jesus passou por isso, né? Em dois momentos muito curiosos da vida de Jesus. E o primeiro deles se encontra lá em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 41. Jesus chora à vista de Jerusalém, né? Naquela famosa entrada de Jesus em Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus, que quando ia chegando, Jesus, vendo a cidade, chorou. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes a oportunidade da tua visitação. Muito profundo esse texto, né? Inclusive vivemos isso hoje, né? Israel, o povo de Israel passou por várias guerras durante a história, após Jesus ter ido aos céus, e essas palavras de Jesus ecoam até hoje, né? Israel está em guerra, né? Vez por outra entra em guerra com algum grupo, com alguma nação, e atualmente nós vemos, né, nos noticiários, que Israel continua em guerra e a paz parece distante naquela localidade, né, para aquele povo. E ela já foi arrasada várias vezes, aquela terra, aquele povo, mas continua de pé porque são também o povo escolhido de Deus, né? Mas interessante que esse momento é um momento em que Jesus entra em Jerusalém e ele é ovacionado, né? Aquela famosa entrada triunfal, né? A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E ele está ali sendo louvado, né? As pessoas ali, se você vê em outras passagens, né? Jesus está sendo adorado, o pessoal está dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? Tudo que Jesus queria, né? Era receber essa adoração. Mas o interessante disso tudo é que Jesus sabia que aquelas mesmas pessoas, ou parte daquelas pessoas que ali o adoravam, que ali o homenageavam, logo mais estariam também dizendo e gritando: crucificam, crucificam, né? Então perceba que Jesus aqui ele chora por dois motivos, né? Primeiro, porque ele sabia que seria rejeitado por aquele povo, né? Que aquela adoração, que aqueles elogios eram da boca para fora de muitos, né? Não vamos dizer de todos, mas muitos ali também que estavam gritando: bendito que vem em nome do Senhor, logo mais estariam dizendo: crucificam, crucificam, matem-no, né? Então veja que aqui surge um sentimento em Jesus que é um sentimento muito humano, muito nosso, né? E Jesus passou por todas as fases humanas, né? Claro que de um jeito
particular, né, sem pecado, mas que passou, né? E esse foi um dos momentos. E aqui nós percebemos claramente um forte sentimento de rejeição, né? Então Jesus ali está sofrendo antecipadamente. E muitas vezes a gente, né, começa a idealizar coisas na nossa cabecinha, né, sobre muitos aspectos, e começa a construir monstros, né, futuros, que ainda não aconteceram. A gente já projeta, né, situações e começamos a sofrer por essas situações que nós mesmos projetamos em nossa mente, né, em nosso coração. Muitas vezes nem aconteceu ainda, mas a gente já tem um sentimento pessimista, uma probabilidade pessimista com relação ao futuro, como vai ser o amanhã, né? Porque eu não estou vendo solução hoje. E aí começamos a sofrer antecipado, né? E Jesus, naquele momento, foi mais ou menos assim. Começou a sofrer antecipadamente porque ele sabia que Israel seria, né, sofreria na sua história futura, e Israel não o aceitaria, né, até os últimos dias, certo? Então o que é que acontece? Jesus sente esse sentimento de rejeição. E o sentimento de rejeição é uma resposta emocional que ocorre quando uma pessoa se sente excluída ou não aceita pelos outros. Esse sentimento pode surgir em várias situações, como em relacionamentos amorosos, amizades, no ambiente de trabalho ou nos contextos sociais, né? Aqui podemos dizer que no caso de Jesus foi um contexto ali espiritual, um contexto social também, né? Um contexto religioso, né? A rejeição pode ter um impacto profundo na autoestima e no bem-estar psicológico de uma pessoa. E não foi assim diferente com Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus chorou, mas olha só, ele olhou a cidade, avistou a cidade de longe e chorou. Mas a palavra chorar aqui, queridos, é dacruo, que significa derramar, se derramar em lágrimas, né? Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus no português e não tem a noção do que a palavra no seu original realmente significa, né? Então a gente lê muito de forma muito seca, né? Muito crua muitas vezes a palavra de Deus. Mas o que esconde ali essa palavra, esse verbo chorar no grego, é justamente uma tensão maior, né? Ele na verdade se derramou em lágrimas, né? No velho paraibês, né, na nossa terrinha, poderia dizer que ele abriu o berreiro ali, né? E você pode notar em povos árabes do Oriente Médio e tal, eles quando choram, eles realmente choram gritando, né? Na maioria deles são choros fortes, né? Escandalosos. E foi assim que Jesus chorou. Ele não foi derramou só, né, uma lágrimazinha ali no canto do olho. Ele não só se emocionou, ele realmente se derramou em lágrimas, né? O pranto humano pode expressar diversas emoções, desde angústia, alegria, raiva. Chorar é a exteriorização ou a consequência física daquilo que é mais subjetivo em nós, que é um sentimento, né? Chorar é um dos mais altos graus de demonstração da nossa humanidade, né? Então Jesus era Deus? Sim, sempre foi, mas também ele teve seus momentos humanos, ele viveu como um ser humano, tinha que ser assim para cumprir a sua missão e nos representar diante de Deus como um Cordeiro Imaculado, né? Então é importante você, caro ouvinte que está nos ouvindo nessa noite, que nós devemos lidar com esse sentimento de rejeição de uma maneira saudável, né? E aqui vai algumas dicasinhas, algumas estratégias, né, caso você já tenha se sentido assim. Quantos nãos a gente recebe na nossa vida, né? Eu diria até que são mais nãos do que sims, né? Não sei se existe a palavra sims no plural, mas são mais nãos que nós tendemos, né, a receber na nossa vida, seja dos relacionamentos, né? Seja... Hoje as pessoas levam não virtualmente, né? Nos aplicativos aí de relacionamento, as pessoas estão sendo ignoradas sem nem saber, né? São passadas, né, de uma para outra, recebendo nãos ali diários e milhares ali sem nem
entender o que está acontecendo, né? Sem nem perceber. Mas nós recebemos nãos também quando vamos para uma entrevista de emprego, muitas vezes, que não dá certo, enfim. São N situações. Então é importante que nós tenhamos, primeiramente, uma autoaceitação, né? Reconhecer e aceitar as nossas próprias qualidades e limitações, né? Devemos perceber isso em nós. Buscar um conforto e apoio em amigos e familiares é importante também. Aprender com a nossa experiência, estamos sempre em constante transformação, né? E entender que o passado passou, né? É até um pouco redundante isso, mas é interessante a gente perceber isso. O passado passou e o futuro ainda não aconteceu, né? Então, o que nós temos e o que nós podemos fazer é no hoje, no agora, né? E ter essa compreensão de que não devemos sofrer pelo que passou e também não sofrer por aquilo que ainda não aconteceu, né? Por aquilo que ainda não foi. Claro que Jesus ali, como Deus, ele sabia que as coisas que ele estava sofrendo realmente iriam acontecer, né? E aconteceram e acontecem até hoje. Mas nós, né, como meros mortais, muitas vezes projetamos muitas coisas negativas que ainda não aconteceram e talvez nunca acontecerão em nossa vida. Mas a gente começa a sofrer nessas coisas. Então é importante aprendermos, né, com as experiências, usar a rejeição como uma oportunidade para crescimento e autoconhecimento, né? Até que ponto esse não que eu levei é válido? Será que eu errei em algum ponto? O que é que eu posso acertar? Ou até que ponto é apenas a opinião da pessoa, né, que te rejeitou, ou da situação que provocou aquela rejeição, né? Então devemos também cuidar sempre da nossa saúde espiritual e mental, né? Praticar atividades que promovam o bem-estar emocional, como exercícios físicos, meditação e hobbies, né? Eu gosto muito, particularmente, de jogar videogame, né? Adoro jogar videogame. Quando há uma tensão, né, uma preocupação na cabeça, eu distraio, né? Nós temos hoje N, né, possibilidades de distrair de forma saudável, né? Ler, estudar, tudo isso faz parte, né? Dar uma volta, fazer um passeio no parque, uma caminhada, enfim. N situações que nós podemos, nos ajudam a lidar com esses sentimentos negativos que vêm a acontecer em nossa vida, né? Então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, ela teve esse momento, né, provocou esse momento. Apesar de Jesus ser ovacionado, né, mas ele estava ali consciente da sua rejeição, né? Embora Jesus fosse ovacionado, ele sabia que essa aclamação era superficial. Ele estava consciente de que muitos na multidão que o saudavam como rei logo o rejeitariam, levando à crucificação. Esse conhecimento profundo provocou isso em Jesus, né? Esse sentimento de rejeição. Então Jesus chora não apenas por isso, mas também porque ele amava o povo de Israel e ama o povo de Israel, mas teve essa profecia, né? Ele como profeta também, que é um dos ofícios de Jesus, declarou isso, né, em alta voz. Ele sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas Jesus também tinha consciência de todas essas situações e de como ele iria, né, vencer essas situações. Por quê? O foco de Jesus sempre foi a sua missão, né? Então Jesus não se entregou aos sentimentos negativos, à rejeição ou à possibilidade que ele via ali de entrega do povo, né, à escravidão, às situações de guerra, etc. Mas Jesus se entregou ao seu propósito, né? Então isso foi o que deu força a Jesus. Cumprir a vontade do Pai, cumprir a vontade de Deus. Então foque em algo, né? Foque em algo que realmente é substancial, naquilo que realmente Deus quer para a sua vida, que Deus quer para a minha vida. É nisso que devemos nos preocupar, para a vida da nossa família, né? Então isso vai nos ajudar a vencer todos os obstáculos, a vencer a rejeição, né? E a vencer possíveis possibilidades negativas que nós venhamos a, né, pensar
na nossa mente ou propositalmente imaginar para a nossa vida. Então foquemos na missão, né? Foi o que Jesus fez e foi isso que Jesus deu forças a Jesus, né? Ele disse: eu venci o mundo, né? E você pode vencer também. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Busquemos um propósito na nossa vida. Amém? Então essa foi a primeira lágrima de Jesus, né? O primeiro momento de choro de Jesus e essas lições que podemos tirar. E logo mais vamos meditar na segunda parte, na segunda lágrima de Jesus, no segundo momento em que a Bíblia narra que Jesus chorou. Mas vamos ouvir mais uma canção, tá? E depois voltamos com a segunda parte dessa meditação. Que Deus, pois, nos abençoe, em nome de Jesus. Mesmo quando não vejo solução.
694. Rádio HFM 87.9. Uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário. Sistema situada na Rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Telefones. Alô? 33 39 14 22 e 33 39 30 90. Campina Grande. A temperatura esquentou, o ar-condicionado do seu carro quebrou. Então, saia do calor. Elias Ar-Condicionado Automotivo. Carga de gás, rolamentos, elétrica de ar-condicionado, instalação e manutenção em geral. Elias Ar-Condicionado Automotivo. Fone Zap 99992-1909. Repita: 99992-1909. Avenida Engenheiro Eduardo Magalhães, número 1776, em frente ao antigo Bar da Codorna. Saia do calor. Elias Ar-Condicionado Automotivo. Está no ar a sua melhor programação. Entretenimento, Música boa. sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Hora certa. 8h33. CYB 694. Rádio HFM 87.9. Uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário. Situada na Rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Telefones. Alô? 33 39 14 22 e 33 39 30 90. Campina Grande. Amém. Não acabou, né? Ouvimos na canção: quem determina o começo e o fim é o nosso Deus, né? Ainda não acabou, né? Para ser um pouco redundante, as coisas só acabam quando terminam, né? Interessante. Então, gente, nós ouvimos no primeiro momento, aprendemos um pouco sobre a primeira lágrima de Cristo, aquele primeiro momento em que Jesus chorou ali na entrada de Jerusalém, né? Aprendemos sobre o sentimento de rejeição, né? E sobre sofrer antecipado, né? Antes das coisas acontecerem, já projetamos essas coisas, né? Eu vou fazer só pontuar uma coisa, que o verbo ali no grego é klausen, tá certo? Chorar com soluços, né? Jesus chorou que soluçava. O verbo drakuo, ele aparece agora no texto que nós vamos ler aqui por ocasião da passagem da morte de Lázaro, certo? Interessante, né? Que você tem duas palavras ali para expressar o mesmo verbo, mas com sentidos um pouco diferentes, né? No primeiro momento é chorar a ponto de soluçar, e o outro também chorar bastante, né? Se derramar em lágrimas. Então, esse segundo momento fala justamente sobre, começa com a questão da morte e ressurreição de Lázaro, né? Ali no capítulo 11 de João, diz ali no capítulo 3 que... Bom, vamos ler do início. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Olha só. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha, que coisa interessante, né? Preste bem atenção. A Bíblia a gente tem que ler devagarzinho, né? Degustando cada versículo. Olha só, ele diz aqui que mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava doente, mas não era qualquer pessoa que estava doente, era aquele a quem Jesus amava. Olha só, Lázaro não era um dos 12 discípulos de Jesus. Lázaro não estava 100% com Jesus para cima e para baixo, bajulando Jesus como os discípulos. Mas era Lázaro, foi Lázaro que ficou registrado nas Escrituras como aquele a quem Jesus amava. João, o apóstolo João, ele diz isso em sua carta, né, em seu evangelho. Ele diz que encostava, né, sobre o peito de Jesus, a cabeça, o discípulo a quem Jesus amava. Mas é ele dizendo dele mesmo.
É meio suspeito isso, né? Você falar de você mesmo. Mas aqui não. Por várias ocasiões, a Bíblia vai relatar que Lázaro era amigo de Jesus, essa família era amiga de Jesus, e Lázaro, em especial, aquele a quem Jesus amava. Veja como ficou marcado na história, né, do Evangelho a pessoa de Lázaro. Que privilégio você ter para toda a história da humanidade, você ser chamado daquele amigo de Jesus a quem Jesus amava. Né? Nenhum discípulo teve essa honraria, digamos assim, né? Mas Lázaro teve. Né? Ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Versículo 5. Ora, olha só, isso é João falando, né? João 11, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Então, esses três irmãos, João fez questão de descrever isso, que Jesus os amava. Né? Tremendo isso. E às vezes a gente passa desapercebido quando lê essas coisas na Bíblia. Mas a gente precisa entender. Lá na frente, quando Jesus vai expressar mais uma vez o seu sentimento com muitas lágrimas, a gente tem que entender o contexto. Não eram pessoas normais, assim, comuns para Jesus. Talvez quando Pedro, João, Tiago estivessem ali enchendo a paciência de Jesus, Jesus se retirava para onde? Qual era o ciclo de amizade de Jesus, onde Jesus realmente abriu o seu coração, onde Jesus realmente podia conversar de forma diferenciada, né? Era ali Marta, Maria e Lázaro. Né? Isso é o que a Bíblia deixa a gente perceber sobre essa família. Lá no versículo 11 vai dizer, isto dizia, né? Depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Né? Então Jesus aqui falando que Lázaro acabara de falecer, e aí ele diz, nosso amigo. Então Jesus considerava Lázaro seu amigo. Ele não diz que Pedro era seu amigo. Ele não diz que João, Tomé, os demais eram seus amigos de forma tão clara e evidente como ele fala sobre Lázaro. Né? E daí Jesus vai ao encontro, né? Ele se demora ali por volta de 4 dias, né? Para chegar até a localidade ali onde Lázaro estava. Né? E veja como foi interessante esse momento. Mas precisamos entender esse contexto, né? Que era um contexto de amizade, né? Um contexto de amor, né? Amor fraterno, né? E um contexto de morte. Né? E muitas vezes a gente se pega em um contexto desse. Muitas vezes de surpresa, muitas vezes anunciadamente por meio de uma doença ou algo parecido, mas a morte ela sempre ronda, né, a nossa vida. A gente tenta sempre despistar esse sentimento, trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, porque se a gente ficar parado num quarto, a gente vai morrer de tédio e pensar na morte sempre e tal, acaba, né, findando as coisas. Mas é isso. A gente tenta a vida, na verdade, né? Filósofo clássico, já dizia que a vida é um preparar-se para a morte. Né? Se a gente tivesse essa consciência, nós viveríamos de forma diferente. Mas a maior parte da humanidade sente que a vida justamente é como se fosse uma correria da morte, né? Uma tentativa de fugir da morte. Né? Então, desesperadamente, buscamos isso. Esquecer a possibilidade da morte. Né? Que é uma possibilidade que só acontece com os outros. Entenda. A morte ela não é uma realidade para nós. Ela acontece com os outros. Então, a nossa experiência com os outros, né, que faz com que a gente projete a morte para nós. Mas nada garante que isso vai acontecer para nós. É interessante, é uma visão filosófica da morte, né? E religiosa em alguns ciclos religiosos, mas é interessante a gente perceber isso. Mas no senso comum, a gente entende que tudo se finda na natureza, né? E tudo tem o seu fim. Então, não foi diferente aqui no caso de Jesus. Ele também sofreu a dor da perda, né? A dor
de perder alguém querido, alguém a que ele amava. Então Jesus se desloca para lá e no versículo 20 diz assim a palavra de Deus. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha só, Maria é aquela que quando Jesus estava lá na casa deles, né, foi visitar eles, em outro trecho da palavra diz assim, que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e Marta estava lá na cozinha fazendo as coisas, né? E Marta, as pessoas muitas vezes, né, por desconhecer esse detalhe, malham a pobre de Marta, dizendo que Marta não se preocupava com a palavra de Jesus e com aquilo que Jesus estava dizendo, não se preocupava com a melhor parte. Ela estava preocupada com os afazeres da vida e tal. Mas olha só, na hora da dor, na hora da morte, quem vai ao encontro de Jesus primeiro? É Marta. Aqui estava trabalhando, aqui estava ligada nos afazeres, né? Aquela que todo mundo desce o cajado em cima, porque ela não estava aos pés de Jesus aprendendo de Jesus, como Maria. Mas só que Maria fica em casa, sofrendo, depressiva, debaixo da cama, lá sentada em casa. Mas é Marta quem toma a iniciativa e vai ao encontro de Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Veja só o que Marta diz. Ela já vai com 2 quentes e um fervendo para cima de Jesus. Você demorou, Jesus. É isso que Marta está dizendo. Se tu estivesse aqui, ela demonstra fé, que Jesus podia fazer, mas ela está detonando Jesus aqui, dizendo, tu podia ter vindo mais cedo, Jesus, te avisei cedo, ele ainda estava doente, você podia ter apressado os passos, mas não, você demorou, você poderia ter feito com que ele não morresse. Mas a fé de Marta era um pouco limitada. Ela acreditava que Jesus poderia curar, né? Jesus só poderia curar. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, declarou-lhe Jesus. Teu irmão há de ressuscitar. E ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar, ressurgir na ressurreição do último dia. Veja, Marta sabia da doutrina. Marta estava ligada no que Jesus ensinava. Apesar de Marta sempre estar cuidando dos afazeres, ali como demonstra em outra parte das Escrituras, mas ela estava sempre de ouvidos atentos e a doutrina que Jesus ensinava estava em seu coração. Aqui em especial a doutrina escatológica das últimas coisas. E Marta diz, eu sei, ele há de ressuscitar, eu conheço as tuas palavras, Jesus. E disse-lhe Jesus, eu sou, né? Eipen Austen, né? Como diz lá Jesus, ego eimi, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê tu isto? Sim, Senhor, ela diz, né? Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela meio que desconversa ali. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou. Venha ter com o mestre, né? Ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta tivera com ele, né? O avistara. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na também, né? Supondo que ela ia ao túmulo para chorar, né? Porque Marta avisou ela lá, né? Em segredo, né? Baixinho no vidro, ela saiu correndo também para encontrar Jesus neste segundo momento. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido, né? As mesmas palavras que Marta utilizou. Então elas acreditavam que Jesus poderia curar, que Jesus poderia operar com poder e impedir a morte de Lázaro. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se, em outras traduções dizem, compungiu-se no seu espírito e comoveu-se, né? Verso 34. E perguntou, onde o pusestes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. E no versículo 35, né, aqui você vai encontrar
ou é da Kruosen Ho Jesu, né, no grego. Jesus chorou, né? Que eu comentei no início do verbo drakuo, né? Que é se derramar em lágrimas, né? Explodir em lágrimas. Ele rompeu em lágrimas. Veja a cena, aqueles a quem ele amava, né? E ele sabia que elas acreditavam, que elas tinham fé, mas elas tinham uma fé pela metade. Elas acreditavam que Jesus podia curar, mas elas nem imaginavam que Jesus poderia algo mais. Jesus poderia ressuscitar Lázaro. E muitas vezes acreditamos em Jesus pela metade. Jesus só pode fazer até aqui na minha vida, daqui para frente ele não pode, né? E é isso que essa segunda lágrima de Jesus vai nos ensinar. Jesus pode mais. Jesus pode um pouco mais na nossa vida. Creiamos um pouco mais. Então disseram os judeus: vede quanto amavam, as testemunhas que estavam ali, vendo o quanto Jesus chorava, a morte de Lázaro e tudo ali, eles perceberam o quanto Jesus amava Lázaro. Mas alguns objetaram, né? Na hora da dor, na hora da angústia, ainda tem aqueles que ainda jogam pedra na gente, né? E fizeram assim com Jesus, mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Olha só, todos estavam nessa vibe, culpando Jesus. O cara estava lá para resolver as coisas. Ele está aí para resolver as coisas para a gente. Mas muitas vezes a gente continua culpando Jesus, né? Somos uma desgraça e ainda culpamos Deus, ou ainda não acreditamos em Deus, no que Deus, nem damos a chance de Deus provar que Ele é Deus, né? Para nós. Então é assim, a humanidade é assim. E naquele momento de dor ainda apontavam o dedo e diziam: esse cara aí podia ter vindo antes e ter resolvido. Mas Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, né? Ali foi um misto em Jesus. Jesus estava vendo a incredulidade do povo, estava vendo ali, sentindo o seu amor por Lázaro, o seu amor por Maria e Marta, mas ao mesmo tempo sabia que estava sendo acusado, mas entendia que era coisa da humanidade, né? Por conta do pecado humano, essas coisas acontecem, né? Então Jesus ali é um misto de sentimentos, de emoções, e Jesus se constrange em seu coração, em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, né? E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Né? Isso aqui está meio que no passado, né? Jesus já havia conversado com Deus, né? Já havia orado ao Senhor e já estava dando graças por aquilo que Deus já respondeu, já tinha respondido a ele. Né? Graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Aqui está, eu sabia, né? Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus em nenhum momento toma para si o crédito, né? Ele ora a Deus e diz: Senhor, né? Ele ora diante das pessoas para demonstrar a sua sujeição a Deus, né? Que ele estava aqui para cumprir o seu propósito, como falamos aí no primeiro momento, na primeira meditação dessa primeira lágrima de Cristo. E aqui na segunda ele diz: aliás, sempre me ouves. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Né? Então, queridos e queridas, nessa noite, podemos perceber nesse segundo momento em que Jesus chora, né? Chora com grande explosão, com grande sentimento. Ele deixa claro que amava Lázaro, que Lázaro era o seu amigo, né? Amigo do peito, aquele amigo fiel com quem ele podia contar, né? Então, muitas vezes não são aqueles que estão próximos que a gente pensa que são nossos amigos. Claro que são, né? Muitos, na sua maioria, são, mas
podemos perceber na vida de Jesus que aqueles que eram mais próximos dele o traiu, né? Quando ele foi morto, se distanciaram, o negaram, como fez Pedro 3 vezes, né? Então aqueles caras ali, a convivência deles com Jesus foi muito tensa, né? Jesus, quando orou ali no Getsemane, pediu para 3 discípulos olharem, velarem com ele, e quando sempre eles dormiam e estavam ali, né, abandonando Jesus de uma forma ou de outra. Mas Lázaro não, Lázaro é aquele amigo que a gente pode considerar como amigo fiel, né? Então podemos entender, queridos e queridas que nos escutam nessa noite, né, que Jesus entende as nossas dores e os nossos sofrimentos. Jesus entende a dor da perda. Jesus entende a rejeição. Jesus sabe o que é sofrer por antecipação, né? Jesus entende o que é perder alguém que ama. Jesus entende tudo isso, né? E as suas lágrimas nos mostram o quanto ele nos amou, né? Que Cristo passou momentos comuns como nós também passamos em nossa vida, né? Muitas vezes são fraquezas humanas, né? Mas as fraquezas humanas são triunfos divinos, né? São triunfos de Jesus. Jesus triunfa sobre as nossas fraquezas, né? Ele ri das nossas fraquezas, digamos assim, né? Jesus está nem aí para as nossas fraquezas, porque ele conhece o nosso íntimo, né? Precioso é para o Senhor, né, todos aqueles que são verdadeiramente seus amigos, aqueles que verdadeiramente o adoram, o buscam de coração. Jesus não está nem aí para os detalhes, para as circunstâncias. Ele quer saber do teu compromisso com ele, né? Então, que as lágrimas, a gente sabe que as lágrimas, elas podem durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Interessante que no Salmo 56, versículo 8, diz que Deus escreve cada uma de nossas lágrimas, né? Que ele recolhe cada lágrima no seu odre, né? E em Apocalipse, tremendo, quando nos diz que Jesus há de enxugar de nós, né, toda lágrima. Então, se você pesquisar aí lágrima no teu aplicativo, na Bíblia que você tiver, você vai encontrar palavras tremendas de Jesus recolhendo nossas lágrimas, né? Que o choro pode durar uma noite, como já falamos aqui. E por fim, Apocalipse 7,17, ele vai enxugar toda lágrima, né? Então, quer conforto maior do que esse? Saber que temos essa esperança, né? Então, Jesus sabe. Jesus chorou amargamente, chorou desesperadamente, mas operou milagre no meio desse choro, né? E ele há de enxugar todas as nossas lágrimas, tanto do povo de Israel como de nós gentios também, né? Então, que nessa noite você possa entender que Jesus é o Senhor, né? Ele não deixou de ser aquele mesmo Jesus que nos entende. Ele nos fez, né? Embora tenhamos sido corrompidos pelo pecado, mas ele veio nos amar, né? E ele nos ama, assim como amou a Lázaro, estendeu esse amor para todos nós. Claro que ali foi um momento da vida dele na terra, né? Mas ele sabe, ele sentiu o que nós sentimos, né? Nós tatuamos, digamos assim, Jesus para sempre com os sinais da cruz, né? Ele subiu ao céu num corpo glorificado, mas os sinais estarão ali por toda a eternidade, para que tanto Jesus como nós lembremos de todos esses momentos que nos faz mais íntimos de Jesus, né? Ele sabe, é isso que Jesus é maravilhoso em Jesus, né? Que ele, sendo Deus, se humilhou em forma de homem e compartilhou tudo isso que a gente vive. Ele viveu, ele diz, eu venci o mundo, e essa vitória eu estendo a você também. Tá bom, meu querido, minha querida? Vamos ouvir uma última canção. Eu vou despedindo aqui, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, tanto no Instagram como também ouvindo aqui a Rádio Lagar. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus assim nos conceder, em nome de Jesus.